Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Nepcast. Um podcast que a gente vai falar tudo sobre carreira e todos os tópicos que estão quentes no mercado aí. Eu sou o Caio Francisco, sou colaborador ali do NEP, então o nosso núcleo de empregabilidade aqui da FAI. E hoje estamos acompanhados da Lana Vigandi. Lana, se apresente um pouquinho para nós, por favor. Obrigado, Caio, e muito obrigado pelo NEP, pela FAI, por esse convite. É muito nostálgico estar aqui com vocês, Legal. depois de alguns anos de volta por aqui. Hoje eu atuo na área de marketing, sou CMO do Comunicain, é uma startup voltada à automatização de comunicação interna e vivo o mundo da tecnologia e do marketing faz 10 anos nessa carreira do marketing digital. Então, é muito legal compartilhar com você sobre o assunto de hoje, que está impactando a vida de todo mundo. Perfeito. E, com certeza, sendo um super assunto em todas as redes sociais. Perfeito. O layoff tá dando muito bafafá no LinkedIn, pipocando completamente. Enfim, então a gente vai traçar um pouquinho do percurso aqui de como é que acontece, o porquê acontece e umas dicas até de o que fazer, basicamente. Mas me conta um pouquinho desse momento mais nostálgico seu, que você que se formou na graduação, pós-graduação aqui na FAI. Isso aí. E ainda assim tá conhecendo um outro prédio aqui que ainda não tinha visto. Enfim, me conta um pouquinho como é que tá sendo o momento. Olha, não vou entregar quantos anos, tá? Para vocês não me julgarem depois. Mas eu fiz a minha segunda graduação aqui na FAI, fui produção multimídia. Depois eu fiz a pós-graduação aqui nesse prédio novo já, que a gente chamava de prédio novo, que na época era novo, agora não é mais. de marketing digital. E volto aqui para conhecer o novo prédio aqui com vocês, que é uma estrutura incrível que eu realmente não conhecia. E tá sendo muito gostoso poder compartilhar um pouquinho do que eu vivi no pós-FAI, aqui com os alunos e com o pessoal que usa dessa nova estrutura aqui com vocês. Legal, que bacana. E aproveita então, me conta um pouquinho como é que foi essa trajetória assim, pós-FAI, mais ligado ao profissional, de uma forma mais... Dá uma brifada assim pra gente. Vamos lá. A FAI, eu voltei a fazer faculdade na FAI, então na minha graduação, para fazer uma transição de carreira. Eu trabalhava na área comercial e não era muito feliz. Então voltei para a faculdade para voltar a estagiar. Aqui eu consegui meu primeiro estágio na área de marketing digital, que é na agência Miro, antiga agência Casa do grupo WPP. E dali em diante eu não saí mais da área do digital, né? Legal. Entrei ainda na graduação aqui, entrei para estagiar, dali segui para os próximos empregos, para outras agências, e no meio desse caminho, alguns anos depois, eu conheci a área das startups. Então, já trabalhei em algumas como a Bicred, que virou Creditas, a Escola Conquer, passei pela Wiser Educação, do Flávio Augusto, e hoje estou no Comunicain, saindo do grupo Bari, do Banco Bari, do grupo Barigui, que também foi uma fintech que nasceu dentro do grupo. Então, hoje, venho desbravando essa área da tecnologia, depois de voltar para o marketing digital, com a graduação e a pós-graduação aqui na FAI. Legal, que bacana. E agora chegou no quadro de diretoria ali de uma startup que está crescendo, muito promissora também, foi citada na Forbes, se eu não me engano, né? Que bacana. E me conta um pouquinho, como é que está sendo encarar e perceber todo esse mercado das Big Techs, principalmente, agora nessa posição de diretora e estando mais dentro possível, assim, desse mundo tech, basicamente. Estar nessa cadeira pela primeira vez na minha carreira, o que também é um desafio muito grande para mim, me trouxe uma outra perspectiva de tudo que eu já tinha passado. Então, dentro da área do marketing digital, principalmente dentro da área de marketing em si, responsável por resultados, performance, contatos, leads, vendas e etc., a gente sempre tinha e deve ter, para trabalhar nessa área, uma mentalidade de crescimento, né, a qualquer custo. E olhando pela perspectiva de diretoria nesse momento, eu encarei um outro mundo, que é o mundo do planejamento, o planejamento financeiro, o planejamento estratégico, os OKRs, o planejamento de metas. Então, não é só o plano de como alcançá-la, mas também quais vão ser essas nossas metas para os próximos anos. Começo a abrir a minha perspectiva de não olhar só mais o próximo mês, o próximo semestre, o próximo ano, mas venho fazendo planos para o Comunicain para os próximos 5 anos em internacionalização. Então, isso trouxe para mim um desafio muito grande, tanto da posição de C-Level que traz tudo isso, quanto do quanto eu estou me adentrando no mundo da tecnologia e descobrindo como funciona Venture Capital, como funcionam os investimentos em startups, como funcionou toda essa transição tecnológica, né, que foi um hype há alguns anos atrás, de trabalhar em startups, ser ambientes super descolados e com piscina de bolinha e a open bar o dia inteiro. A gente sai um pouco
pouco dessa perspectiva de viver como analista, de viver como coordenadora nesses ambientes, onde eu fazia o trabalho realmente acontecer nas minúcias e passo a planejar como ele deve acontecer para poder passar para o meu time. Então, isso traz uma perspectiva completamente diferente. É como se eu tivesse passado no palco pro lado de dentro da cortina. Legal. E agora eu tô pensando em como que eu faço para ministrar tudo isso. A gente sai do trompetista pro maestro. Então, essa é a sensação que eu tenho aqui no último ano que eu tô no Comunicaim. Então, essa posição até de entender o mercado explode, assim, porque você precisa saber as minúcias dele para conseguir gerir a empresa ali, basicamente. Perfeitamente. E me conta, o que está acontecendo com as Big Techs, então, e nesse tópico dos layoffs, que está assustando todo mundo, mas pelo visto não é um tópico tão novo, não é tão novo assim acontecendo isso, enfim. Então me conta um pouquinho o que está acontecendo com os layoffs em si. Para eu falar um pouco do porquê está acontecendo, eu vou contextualizar vocês do como que a gente veio parar até aqui. Porque eu acho que é super importante a gente entender como que startups crescem, como startups ganham dinheiro. Legal. Quando a gente tem um plano, uma ideia que envolve uma dor e uma tecnologia para resolvê-la, a gente classifica elas como startups. Nesse meio do caminho, a gente começou a trabalhar para que ideias muito pequenininhas e embriõezinhos ganhassem investimentos para desenvolverem e resolverem grandes dores do mercado como um potencial produto de grande valor. Então, startups para gente no negócio é isso. Dores resolvidas através da tecnologia que tem um grande potencial de crescimento e geração de receita. Legal. Nos anos anteriores, a gente via explosões de investimento de corporações de investidores anjos e venture capitals nessas soluções tecnológicas. Isso trazia ali várias notícias e que todo mundo vai lembrar. Fulano de tal ganhou investimento de 10 milhões. Não sei quem ganhou mais 1 bilhão. Não sei quem ganhou mais tantos milhões. Então, isso era muito comum. E esses fundos investidores, eles trabalham buscando pequenas empresas voltadas a desenvolvimento tecnológico, alguns especificamente, para investir o dinheiro ali, crescer acreditar nessa tecnologia e crescer esse negócio. Então, muitas startups brasileiras passaram por esse período, foram descobertas e os fundos de venture capital nacionais, alguns surgiram nesse meio tempo, outros cresceram, mas também fundos internacionais, que é um dos casos do Comunicaim. Nós temos investidores nacionais e internacionais, viram oportunidades de investir em negócios tecnológicos no Brasil. Com isso, vieram as enxurradas de dinheiro para incentivar o desenvolvimento tecnológico dessas soluções. E no meio do caminho, obviamente, nos contratos, porque nenhum dinheiro vem de graça, não é mesmo? Nos contratos sempre houve a cláusula de crescimento. Então, todas as startups nesses últimos anos foram avaliadas em relação ao seu crescimento, em relação ao ano anterior, em relação ao semestre anterior, e o que ela fez com esse dinheiro que recebeu no investimento para crescer. Passou-se o tempo, muitas startups compraram sedes novas, inauguraram piscinas de bolinha incríveis, contrataram muitos talentos, então, e esse mercado foi expandindo. Então, a gente teve também uma grande expansão de contratações, principalmente dessas áreas de tecnologia e marketing. Então, a gente fala muito sobre a hipervalorização de desenvolvedores, até a própria área do marketing, centenas de novos cargos e capacidades e de necessidades técnicas que antes não eram, a gente nem sabia que existia e não existiam ainda no mercado brasileiro, surgiram e foram desenvolvidas como profissões oficialmente nesse período. Então, foi um momento de crescimento tanto profissional quanto de mercado para essas startups gigantesco. Então, mudou completamente a forma da gente ver contratações, a forma de, consequentemente, ver demissões e de encarar todo o mercado com cargos e salários, a valorização da força de trabalho. No meio disso tudo veio uma pandemia gigantesca que estamos vivendo aí até hoje, há mais de 2 anos, que, como a gente fala de soluções tecnológicas, a grande maioria delas, não todas, está voltada para o ambiente digital, então que foram aceleradas pela pandemia, pela ficar em casa forçadamente. Então, soluções precisaram ser rapidamente digitalizadas, o que incentivou a contratação e o crescimento ainda maior de todo esse boom tecnológico das startups. Gigante, muita coisa. Perfeito. E nessa lógica ainda estava o resultado a qualquer custo. Resultado a qualquer custo. Vivia essa realidade de precisamos crescer, precisamos atender, precisamos de mais cliente.
no matter what. Não importa o que a gente vai fazer, a gente precisa crescer. Tem dinheiro do investidor? Aplica dinheiro. E aplica dinheiro. E vai crescendo, e vai contratando. E isso, no modelo de sociedade que a gente vive, nosso querido capitalismo, em algum momento ia passar a ser inviável. E nesse momento ele passou a ser inviável. A pandemia desacelerou muitos negócios digitais, alguns deixaram de ser tão úteis, a volta da força de trabalho presencial em grande escala também impactou bastante. E diante de toda a crise econômica mundial e brasileira durante esses últimos anos, a gente viu que crescer a qualquer custo já não resolvia mais o problema. Como todo sistema capitalista, a empresa, independente do tamanho e da área de funcionamento dela, seja tecnológica ou tradicional, ela precisa trazer lucro. Então, todo esse crescimento exponencial e esse investimento para crescer, independente do quanto isso custe, mudou completamente o cenário. Os investidores voltaram a procurar uma receita viável, começaram a procurar negócios sustentáveis, começaram a procurar um resultado com um custo que seja consciente. Não, muitas das operações ainda não dão lucro, mas elas também não têm um gasto estratosférico para trazer um usuário. Então, essa mudança de comportamental pós-pandêmica e também de mercado voltando agora a olhar o lucro dos seus investimentos feitos anteriormente, trouxe pra gente uma outra forma de encarar um crescimento que foi gigantesco e exponencial. Agora, passa-se a se perguntar, será que essa empresa precisa de 3 pessoas para fazer essa função? E no ambiente tecnológico, com a expansão de cargos e de técnicas em que antes a gente não explorava com tão corriqueiramente aqui, a gente passa a se questionar, será que a gente precisa de 3? Ou com uma pessoa eu consigo atender isso aqui agora que a gente já conhece mais o mercado, a gente já conhece mais a técnica, eu já tenho pessoas mais sênior durante esse período especializadas a atender essa demanda. Porque surgiram novos cargos, né? Surgiram novos cargos, milhares. O LinkedIn tá aí para provar. A gente tem cargos Master Experts de não sei o que no LinkedIn, assim, a gente vira até piada essa questão de novos cargos e novas técnicas também. Perfeito. E com esse novo olhar, vence, como você maravilhosamente comentou no início da nossa conversa, o layoff, que não é uma prática totalmente desconhecida. E essa história toda não é nova, porque nas indústrias tradicionais a gente já ouviu falar muito sobre demissões em massa. Perfeito. O layoff é a demissão em massa da área da tecnologia. É isso que ele é. Então, não é a primeira vez que empresas demitem em larga escala, não é a última vez que empresas vão demitir em larga escala, a gente só está dando um nome, assim como todos os novos cargos, LinkedIners por aí, em inglês, para uma situação que a gente já vive, tanto profissionais de RH quanto para pessoas que trabalharam em grandes empresas, já aconteceu há centenas de anos e acontece e vai continuar acontecendo. Então, hoje a gente vai falar especificamente das demissões em massa na área da tecnologia, causados pela bolha de investimentos e a volta da procura por uma receita estável dos investidores nas startups brasileiras. Então, é isso que a gente vem vivendo. Perfeito. E então, com essa troca até dessa visão do investidor ali, acaba entrando nessa lógica agora de eficiência do resultado. Perfeito. Então, o investidor coloca lá um auditor interno na empresa que vai começar a investigar aonde está sendo gasto, como está sendo gasto e a melhor eficiência disso e tudo mais. Perfeito. Mas a dúvida que fica não vai ter mais então piscina de bolinha na startup? Ai, vai sim, por favor. Eu adoro, inclusive, tá? As otimizações de custos, agora elas vêm de diversas maneiras. Então, a piscina de bolinha, infelizmente, foi prejudicada em alguns pontos, quando a gente assume que o trabalho híbrido e 100% remoto já é uma realidade. Então, muitas sedes novas de empresas que antes eram super valorizadas justamente para ter o ambiente diferenciado. Hoje, o ambiente diferenciado é poder estar na minha casa. Eu sou uma defensora ferrenha do 100% remoto, assim, e venho trabalhando nesse regime até antes da pandemia e funciona muito bem. Então, essas questões mais físicas que têm um alto custo de manutenção são as primeiras a ser revistas. Então, a sede onde só meia dúzia de pessoas hoje frequentam, porque todo mundo prefere home office. Então, a piscina de bolinha fica empoeirada, a manutenção, o aluguel de uma sala, a compra de um prédio, a reforma de um imóvel para manter
esse trabalho acontecendo ali, ele é custoso. Então, nessas auditorias que você colocou, inclusive, as piscinas de bolinhas começam a ser reavaliadas em relação ao regime adotado pela empresa, porque o regime remoto, nesse momento, também tem seus benefícios de ser grandiosamente mais barato para as empresas, principalmente as pequenas startups, que não precisam ter uma sede física e abrem-se as barreiras de contratação em todos os estados do Brasil e internacionais para suprir esses buraquinhos de técnica que a gente precisa e que antes era regionalmente limitado. Agora a gente não precisa mais se limitar e também abre mão do custo de ter uma operação física. E faz total sentido com eficiência do resultado. Perfeito. Enfim. Você comentou também sobre essa volta, então, né, do trabalho presencial e também um pouquinho da dissolução da pandemia e tudo mais. E nisso, inclusive, até os salários que foram inflacionados gigantescamente ao longo da pandemia voltam a ter relativamente, assim, uma estabilizada, porque o salário de tech ainda acaba sendo maior no mercado e tudo mais. Só que, inclusive, até o CEO da Intel entrou nessa jogada de que o salário começou a ser reduzido e voltar para uma lógica de mercado. Porque, enfim, na pandemia teve esse salto gigantesco de muito competitivo, pouca mão de obra disponível. E agora mudou um pouquinho esse cenário, né? Mudou. 2 grandes responsáveis. O primeiro deles, o layoff e não vou dizer o fim, mas o abrandamento de todos os efeitos da pandemia. Por quê? Gente, não vão baixar o salário de vocês, tá? Isso não pode. Ninguém vai pegar o salário de alguém que está empregado e ir lá e baixar esse valor. Mas, com o novo ciclo de contratações que acaba sendo ocasionado pelo layoff, é a famosa lei da oferta e demanda. Então, se eu tenho uma alta oferta e uma baixa demanda, obviamente os meus valores vão diminuir. E é o que vem acontecendo pós-layoffs das Big Techs, né? Eu tenho antes uma escassez muito grande de mão de obra nas áreas de tecnologia, impulsionando o estudo, desenvolvimento de novos cargos e a inflação desses salários em busca de talentos para resolver esses problemas. E muitos desses talentos hoje, com essa readequação de eficiência financeira das áreas de tecnologia, acabam estando disponíveis no mercado. E eu não estou falando de algumas pessoas, a gente está falando de milhares de pessoas desligadas nesse processo meramente econômico, eu ouso dizer. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre os efeitos pro colaborador desligado em layoffs, que acho que é super interessante também. E muitas pessoas estão disponíveis no mercado, que não tem mais uma demanda tão alta. Então, eu tenho uma oferta gigante de profissionais, muito deles vindo de empresas que têm uma rigidez de contratação gigantesca, que vem Google, vem Microsoft, vem as próprias empresas de tecnologia, unicórnio aqui de Curitiba mesmo, que tem Ebanks, Olist, passando por esses cortes, e são pessoas extremamente qualificadas que estão disponíveis no mercado, que não está mais contratando, porque acabou de demitir justamente para equalizar o seu financeiro e toda a sua frente de caixa para ter um resultado de um produto eficiente. Então, vira-se a roda ao contrário. Temos muitos profissionais e poucas vagas. Então, começa o que a gente chama de leilão. Uma prática bem ruim, assim. Então, acabam-se pessoas que precisam se recolocar no mercado, se recolocando por um valor que não necessariamente é o seu real valor frente ao que vivia antes, a sua qualidade de trabalho, a sua senioridade, para poder se recolocar. Obviamente, todo mundo tem boleto para pagar, mas o mercado usa muito disso para negociar esses cargos e salários, baixando, sim, todo esse potencial financeiro que antes era muito maior. Então, é muito fácil ver essa roda girando, que contratamos por muito caro, e em algum momento a gente precisa demitir, todas essas pessoas estão hoje precisando de uma recolocação, e eu não tenho mais vagas, então eu vou contratá-las por um preço muito menor do que antes, e isso vai continuar girando. Não é a primeira vez que isso acontece no mundo, mas é a primeira vez que isso acontece nessa bolha tão grande, que ficou tão evidenciada, que são as das startups, principalmente as focadas em desenvolvimento digital. Então, sim, os salários estão cada vez mais baixos e a competitividade cada vez mais alta, porque tem muita gente boa disponível no mercado com esse movimento. Perfeito. Acho que não é muito tópico aqui, mas não é a primeira vez que acontece, mas é a primeira vez que acontece tão assistido e potencializado por uma cultura de viralização gigantesca. Perfeito. E, enfim, então, layoff tá aí na boca do povo, porque é a primeira vez que tá literalmente todo mundo tendo uma voz ali para falar sobre isso, e enfim.
E isso entra também um pouquinho da experiência daquele que sofre o layoff em si, né? Até o posicionamento no LinkedIn, como é que vai trazer isso, essa realocação, busca por novos trabalhos, e enfim. Então, falando um pouquinho sobre isso, como é que essa pessoa poderia até dar uma procurada melhor sobre as informações, esse curador, assim, de informações boas que ele pode ser para si mesmo, assim? É muito comum nesse primeiro momento bater o pânico, né? Ficar completamente desesperado. Meu Deus, será que eu vou ser o próximo? Ou acabou de acontecer comigo? E muito, muito bem pontuado, Caio. Isso já aconteceu outras vezes. E hoje acontece num nicho de mercado em que é na nossa bolha, eu posso dizer que estou inclusa nela. A nossa bolha que hoje vive em redes sociais. A gente trabalha com isso. A gente trabalha com comunicação. E, obviamente, tudo o que acontece nessa bolha é muito mais comunicado. Sim. Tem um acesso e uma amplitude muito maior. Então, a gente está vivendo essa realidade. E em vezes passadas que isso acontecia muito e acontece ainda em fábricas. Então, no chão fabril, onde a gente dispensa a mão de obra que não tem essa ambientação tão grande com a comunicação e com a exposição nas redes sociais, e é só mais um problema para resolver. Hoje é um problema que a gente tem que resolver o nosso e ler sobre o problema do colega em todas as redes possíveis, mas principalmente no LinkedIn. Então, um primeiro momento é você começar a consumir enxurradas desse tipo de conteúdo, é você ficar completamente desesperado. Então, respira. A primeira coisa é você parar em 2 caixinhas esse nosso assunto. A primeira tô com medo que aconteça comigo, o que eu faço? E a segunda, aconteceu, e agora? Pode ser? Por favor. Vamos no tô com medo do que aconteça comigo. Primeiramente, pode ser que você seja desligado e a culpa não é sua. Como eu falei, esse é um movimento financeiro do mercado que vem tratando todos esses cortes de forma estratégica para a eficiência do negócio. Perfeito. Então, não julgue que a tua cabeça está a risco a qualquer momento. Não adianta também se desesperar e fazer diversas entrevistas e procurar recolocação em outros lugares antes de acontecer. Se você está feliz, se você está na empresa, se você tem uma estabilidade ali por um tempo, continua. Esse é o momento de você se agarrar nessas oportunidades, a não ser que você esteja infeliz procurando uma recolocação, continua, porque como a gente já falou, também cargos e salários estão sendo reduzidos, então, às vezes, abrir mão de uma oportunidade para outra, você também abre mão de algum salário para estar ali. Então, o primeiro momento se apega aos projetos da empresa, mapeie com quem você pode conversar sobre isso dentro da empresa, seja com o seu gestor, seja com seus colegas, seja com mentores. Converse sobre os planos da empresa, tente entender em qual situação a empresa está, abra-se para o RH para questionar sobre isso, procure um suporte para conversar sobre. Só consumir conteúdo e não digerir esse tipo de informação pode te causar um pânico e te levar a tomar decisões que não são necessariamente as melhores para esse momento. Então, para quem está com medo, é normal ter medo pela ampla repercussão disso tudo, mas respira, conversa, entende os planos da empresa. Eu tenho certeza que bons gestores e uma gestão eficiente de RH não vai se negar a conversar com você sobre isso, porque é um assunto que, inclusive, está diretamente ligado à saúde mental. Então, é muito importante conversar sobre isso dentro da empresa em que você está e entender a situação. Entende o projeto do qual você está participando, está no projeto principal da empresa ou não, esse projeto teve cortes em layoffs anteriores ou não, você está na equipe principal ou não, é um produto novo que a empresa está arriscando agora, ou é o produto core que a gente chama, que é o produto da linha base de receita, ou não. É muito comum que nesses cortes de eficiência financeira, os projetos extracurriculares, que são desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de novas features, explorar novos mercados, acabem ficando em segundo plano. Então, estar dentro da empresa e ter consciência que você está ou não num projeto que é complementar ou ele é o core, também vai te dar uma visão um pouco maior de saber se você tem um risco maior ou menor. Não inválido, obviamente, né? Que varia de empresa para empresa, mas para você saber em que situação você pode ficar um pouco mais confortável, buscar uma recolocação no projeto, conversar com o seu gestor para te recolocar no projeto core. Então, essa é a situação para quem está dentro da empresa. Procure saber se está na linha principal de receita e converse sobre o assunto com seus pontos de apoio, tá?
Que isso também dá uma segurança tanto para a escolha de ficar ou Perfeito. tanto a escolha de sair. Mas dá essa segurança um pouquinho melhor ali para fazer essa escolha, né? Muito bom. E você comentou que caso você sofra ou venha a sofrer, não é culpa do colaborador em si, é mais um posicionamento estratégico da empresa e tudo mais. De todas as pesquisas que eu fiz para esse podcast, a única empresa que eu achei que passou por um layoff, mas alegou que era falta de desempenho dos colaboradores, era a empresa Reddit. Mas, pela quantidade de colaboradores que foi desligado, é duvidoso que tenha sido desempenho tão baixo, assim, de uma galera tão grande, assim. Mas agora, pensando na outra caixinha ali que você comentou. Que essa, então, foi da galera ali que ainda não sofreu e tá na empresa e tudo mais. E a galera que, de fato, sofreu esse layoff. Na outra caixinha, quem está sofrendo, né? Muitos desses layoffs são extremamente recentes e já me fizeram uma pergunta algumas vezes, inclusive a Nath Finanças se posicionou de uma forma muito curiosa na sua... quando passou por esse processo de desligamento de colaboradores também, que os layoffs são mais para o bem do que para o mal. Se existe um lado bom da demissão, se existe um lado bom do layoff, se tem como a gente levar isso positivamente. Não, não dá. Você foi demitido. Sim, não é legal. Não é legal. Não é uma experiência boa. Todas as pessoas têm planos, boleto para pagar, tem filho, tem história, eu quero realizar coisas. Sim. Então, um sentimento de muita frustração. Então, independente de alguns posicionamentos good vibes que a gente vê por aí, para mim não tem um lado bom disso e tá tudo bem se desesperar. Enquanto a gente fala para outra caixinha, não se desespere, converse, para essa eu falo, tudo bem se desesperar. É normal que você se sinta totalmente incapaz, que a síndrome do impostor venha te atropelar nesse meio do caminho, que você acha que a tua carreira não vale a pena, tenha dificuldade de ver o seu valor, inclusive te prejudicando em futuras entrevistas para se recolocar. Perfeito. Então, como eu comentei, é um movimento financeiro. Em alguns casos, pode ter performance? Pode. Então, o melhor caminho para quem acabou de ser desligado permita-se se sentir frustrado. Lidar com os sentimentos é também permitir sentir-se essas coisas. Então, você vai ficar pé da vida. Você vai ficar chateado, vai chorar. E acolhe esse momento, primeiramente, antes de tomar qualquer decisão precipitada. Num segundo momento, esteja perto das pessoas que te ajudam a se desenvolver profissionalmente. Então, muitas vezes a gente é desligado das empresas. E mesmo na minha carreira, hoje, os meus amigos, os mais próximos, foram criados dentro do mundo profissional. Assim, eu tenho... a maior parte dos meus amigos vieram de empresas anteriores que trabalhamos juntos. E isso, com certeza, vai acontecer com muito mais gente também que sai da empresa, mas continua com os amigos que saíram ou não saíram e se aproxime dessas pessoas que podem te ajudar nesse desenvolvimento e nessa avaliação desse momento. Avalie quais foram os seus pontos fortes nesse último emprego, quais foram os seus pontos fracos, o que você precisa se desenvolver. Você já recebeu, provavelmente, vários feedbacks de desenvolvimento dos gestores de RH nesse tempo que ficou na empresa. Recolha todos eles. O que você pode, nesse momento, aproveitar para se desenvolver, o que estava faltando, se capacita mais e se veja seguro o suficiente para isso não te abalar na recolocação. Porque nesse momento a gente junta aquele outro pontinho que a gente falou sobre a diminuição de salários. E é nesse momento que muitas empresas usam para te pagar muito menos do que você vale. E as pessoas, nesse processo de recolocação e com a autoestima altamente prejudicada, acaba aceitando salários extremamente baixos em relação à sua competência e à sua capacidade. Então, estar preparado para encarar uma recolocação e não aceitar qualquer oportunismo por parte de empresas é extremamente importante nesse momento. Então, nesse primeiro ponto, eu parto daí. Se acolher, entender, se permitir sentir raiva. Tem uma pessoa que eu gosto muito de seguir no LinkedIn, assim, é o Luciano Santos, e ele tem um livro que fala sobre seja egoísta com a sua carreira. Legal. E entre várias dicas, ele fala sobre como se pensar em você como profissional, além do seu crachá. Então, hoje eu não sou a Lana do Comunica.
Hoje eu sou a Alana, que estou como CMO no Comunica. Legal. Então, existe uma diferença de você se ver como pertencente a uma empresa e quando você se vê estando temporariamente prestando serviço para aquela empresa. E você se vê como profissional que tem um valor muito além do que você fazia especificamente num lugar, numa cadeira, batendo teu ponto ali 8 horas por dia e etc. Então, essa leitura eu também super recomendo para quem passou por isso, se vê como um profissional, além do crachá, é extremamente importante nesse momento. E tá tudo bem. É um processo que vai ser bem complicado, assim. O pós-layoff na tecnologia agora vai ser um momento difícil de recolocação, porque não estão se abrindo mais muitas vagas. E agora, quando a gente fala dos impactos da pandemia, o 100% remoto e a possibilidade de trabalhar para qualquer lugar do mundo, abre-se uma janela gigantesca de oportunidades para, se no Brasil esse cenário tá difícil, se em países próximos aqui esse cenário também tá muito semelhante, existem outros países que a gente pode pesquisar e procurar trabalhar para fora. Então, se capacitar em língua nesse momento para poder prestar serviço para fora do Brasil, seja em espanhol, seja em inglês, é extremamente importante porque você amplia a sua capacidade de procurar novas oportunidades e não fica refém desse cenário financeiro que a gente vive, que está causando tudo isso. Perfeito. Você comentou, então, que é basicamente, assim, se instrumentalizar de algumas informações, de alguns conhecimentos, até recuperar ali algumas experiências boas, alguns feedbacks que você já teve, para literalmente se instrumentalizar para voltar agora no mercado um pouquinho mais seguro, passar desse momento de desespero que é completamente normal e precisamos abraçá-lo. E incrível, assim, até, por exemplo, Conexão Gup, que apareceu agora, que estão acontecendo algumas movimentações no próprio mercado a partir do layoff, de uma certa forma de enfrentamento dele, né? Muito bom. Então, por exemplo, a Conexão Gup é uma forma que a Gup achou ali, né? De compilar alguns currículos, de fazer um banco de talentos ali para outras empresas acessarem, de pessoas que passaram por esse layoff, que foram vítimas desse layoff, basicamente, né? Então, tem essas outras formas também que tá surgindo, tá pipocando por aí, para enfrentamento desse layoff, e basicamente você não está sozinho. Exato, perfeito. Tem uma gama muito grande de pessoas que estão sofrendo também com ele, que estão criando estruturas ali para enfrentamento dele, né? Perfeito. A Conexão Gup é uma iniciativa sensacional, assim, que quando eu vi, sabe aquele quentinho Sim. no coração? A Gup vem tendo iniciativas muito interessantes e ela traduziu uma prática não regulamentada que estava acontecendo no LinkedIn, que eram as famosas planilhas. Legal. Planilhas de Sim, indicação. sim. Bote aqui os profissionais que sofreram layoff da empresa tal, né? Tinha uma planilha Legal. do Sheets com várias indicações. Então, a Gup profissionalizou, organizou e vai ajudar a categorizar e a distribuir isso. Então, é muito bom. E a própria questão da conexão nesse momento é extremamente importante. Seja você, tenha você sofrido layoff ou não, manter as suas conexões com profissionais da área, participar de fóruns, falar com pessoas, reatar networking, participar ativamente, ajudando pessoas a se recolocarem, é extremamente importante para você como profissional e também para você se blindar. E caso alguma coisa aconteça num futuro próximo, você tem uma rede de conexões com quem você possa contar. Então, essa Conexão Gup, ela vem com esse intuito, mas eu também tenho essa interpretação, que a gente pode e deve se conectar nesse momento, podendo contar com a sua rede de relacionamentos para qualquer imprevisto que possa ter. Então, ter para quem ligar, ter para quem perguntar, ter para quem pedir ajuda, ter pessoas para te recomendar. Então, assim, fazer networking nem sempre é a coisa mais legal do mundo, não é. Mas é muito valioso. Mas é extremamente valioso e não é à toa que ele é tão frisado no desenvolvimento de líderes, no desenvolvimento de gestores. E quando a gente faz desenvolvimento de carreira com as pessoas da equipe, é um dos itens que eu mais gosto de frisar, que quem tem um amigo tem tudo, quem conhece alguém sempre conhece alguém que conhece alguém, e é essa rede que muitas vezes nos salva. Para resolver um pepino num evento de um palestrante que faltou, para conseguir uma indicação numa empresa, ou que conhece alguém que trabalha lá, que pode te indicar. Então, assim, networking nesse momento, tanto para quem tá com medo, para quem tá seguro, ou para quem acabou de passar por isso, é extremamente importante e vai fazer muita, muita, muita diferença. Perfeito. Incrível, assim. E sobre essa conexão em si, desse networking, que temos uma plataforma que é especificamente para isso, que é o LinkedIn.
Como que essas pessoas que passaram por esse layoff, tá nesse momento até de inicial ali, desespero, de muitos sentimentos flor da pele, como essas pessoas podem ir pro LinkedIn, elas devem ou não fazer aquele post de fui desligado e... Enfim, é aconselhável, não é aconselhável? Porque tem uma repercussão até disso. Enfim, conta um pouquinho sobre isso. Bom, aqui a gente parte para um papo sobre exposição, né? A exposição sempre tem dois lados. O primeiro lado é o positivo, que sim, eu recomendo que ao sofrer um layoff, você poste nas suas redes sociais que você está disponível para o mercado, porque ninguém é obrigado a adivinhar. Né? É bom você se colocar, você avisar que está disponível. Muitas vezes pode surgir alguém que te conhece, que trabalha numa empresa, que trabalhou com você, que poderia te indicar. E avisar empresas que você está disponível no mercado, caso surjam oportunidades. Então, é muito importante você se posicionar disponível a novas oportunidades e deixar isso muito claro para todo mundo. Então, sim, eu recomendo se posicionar. Mas, o lado negativo da exposição é o excesso dela. Então, não recomendo. Assim, por mais pé da vida que você esteja, né? Por mais chateado, por mais difícil que esteja nesse momento, não recomendo nesse momento lavar a roupa suja da empresa no textão do LinkedIn. Evitar, tanto para o bem quanto para o mal, uma rasgação de seda, porque esse é um momento que não dá para agradecer ciclos e falar que era uma empresa maravilhosa, porque por mais que você ache isso, soa bem falso, assim. Você está passando por um momento difícil, está tudo bem você odiar temporariamente a sua ex-marca empregadora, sabe? E ao mesmo tempo também não é o momento de você escancarar todo o seu ódio em relação a isso. Essa exposição, ela é boa e ruim, e mais ruim para a empresa que te desligou, falando em branding, do que realmente para você. Como eu falei, nem sempre é por competência, tá todo mundo com uma clareza muito grande sobre isso. Então, se você está disponível no mercado, você tem uma postura ética, uma postura empática em relação a esse momento, uma postura profissional e madura em como encarar isso, já mostra muito do teu perfil profissional, de como você encara próximas oportunidades. Então, tudo bem falar sobre isso, a gente só não vai usar tom pejorativos e tentar lavar alguma roupa suja do ex ali nesse post no LinkedIn. Então, para mim, esse posicionamento é essencial. Perfeito. Porque a gente tem que lembrar que recrutadores estão usando o LinkedIn constantemente, principalmente empresas que estão com vaga de tech aberto e estão passando por esse processo também de layoff, então eles estão ali imersos também, tá investigando, tá vendo também textão por textão, tá dando uma olhadinha, e conforme o conteúdo desse post, assim, desse textão, acaba prejudicando a própria imagem da pessoa que tá ali nesse momento, que precisa de uma nova recolocação e enfim. Muito bom. E assim, eu digo que não só o LinkedIn hoje é o nosso principal, porque ele é uma rede social voltada a conexões profissionais, mas reforço o cuidado com todas as outras redes sociais. Já vi casos de RH não indo em frente a contratações por comentários no Twitter, porque se o seu Twitter é aberto, o recrutador, com todos os aparatos tecnológicos, pode facilmente te achar ali. E se você fizer algum comentário, não só em relação à empresa, mas a posicionamentos também racistas, homofóbicos, todo esse tipo de posicionamento em redes sociais abertas devem ser tratados com muito cuidado. Recomendo não fazê-lo, principalmente. Sim. Mas não só no LinkedIn, porque todas as outras redes são passíveis de serem encontradas e avaliadas nesse processo. Então, o seu profissional não é só o seu currículo mais. O seu profissional é a sua postura em relação às pessoas, é a forma de você se relacionar com seus colegas e como você vai participar e ser colaborativo com uma equipe. Então, a gente passou de uma era do RH sobre currículo e competência e tá muito mais sobre pessoas, né? Então, e isso também entra em avaliação, com certeza. Então, essa é uma dica de ouro aí, independente de layoff ou não, que deve ser seguida. E dá pra traçar um paralelo bem tranquilamente com o BBB, de uma pessoa pisou ali dentro, foi mencionada que vai participar e as redes sociais dela está sendo investigada do início ao fim. Todas as redes sociais, isso em uma escala bem menor, graças a Deus, mas também tá no processo seletivo. E falando agora nesse ambiente que a gente tá, é muito valioso trazer isso à tona, porque alunos de graduação
que talvez esteja procurando a primeira oportunidade, quer entrar numa grande multinacional. E às vezes tem esses desleixos ou esses vacilos assim que vai cometendo na rede social por imaturidade até no âmbito profissional em si. Perfeito. Então é incrivelmente valioso isso. Na dúvida, faz um close friends, posta só lá e evita a exposição desnecessária nesse momento, porque as vagas estão reduzidas, tem muita gente boa no mercado e qualquer vacilo desse pode ser levado negativamente na sua avaliação. Então, sim, é bom tomar cuidado ou fecha as redes sociais. Então, esse é a grande questão aqui. Uma dica muito de ouro. E também agora, pensando assim, nesse candidato, nesse possível candidato e tudo mais, estou me candidatando para uma empresa que passou por um layoff. Você acha que isso é algo benéfico, entre muitas aspas, ou já é começar logo na empresa em desvantagem, basicamente? Não vejo como desvantagem, tá? Essa reestruturação de times, estruturas e times que vem acontecendo por causa desse movimento de mercado, ela limpa em alguns pontos, alguns projetos, então, algumas competências e algumas verticais na empresa que não estavam funcionando, que estavam infladas, e ao mesmo tempo abre-se a clareza de competências que não estavam sendo atendidas. Então, é muito comum, mas fulano demitiu e agora está contratando. Mas isso vai acontecer justamente pela clareza das necessidades reais da empresa serem atendidas nesse momento. Então, houve um corte muito grande na área de tecnologia e contratam-se pessoas de recrutamento e seleção ou de desenvolvimento de colaborador. Demitem-se pessoas da área de comunicação, mas contratam-se engenheiros de software, engenheiro de dados. Então, essa reestruturação, ela não é só para enxugar as estruturas, ela vem também para deixar as estruturas mais eficientes. Perfeito. E com isso tiram-se peças e colocam-se peças. Uma coisa para ficar super atento, que eu acho que é super válido no momento de avaliar uma oportunidade dentro de uma empresa que acabou de fazer um layoff, é procurar ex-funcionários no LinkedIn. Dá para fazer um filtro de algumas formas ali, para você encontrar ex-funcionários que passaram por esse layoff e ler bastante, aproveitar que a gente está falando sobre se posicionar sobre layoffs e ler a forma que esse layoff foi feito. Então, a gente viu e deve ter esbarrado no rolar, no scroll da timeline, com depoimentos depoimentos românticos e depoimentos de demissões extremamente antiéticas, totalmente desempáticas. Então, ler esses depoimentos de quem acabou de passar por um layoff, avalia bem se não tem nenhuma história estranha, se o tratamento com os colaboradores foi feito de uma forma dentro de todos os possíveis, né? Coerente, que não tem nenhum relato de abuso, que não tem nenhum relato de grosseria, que não tem nenhum relato de despreparo do RH para fazer esse processo, e avalia nesse sentido, porque com certeza alguém postou e você pode avaliar. Quando a gente fala desse processo de desligamento, a gente fala diretamente do employer branding, que é esse ponto. Eu quero trabalhar nessa empresa que acabou de demitir, esse é um dos pontos para avaliar. Considere sim trabalhar, porque vai ser muito difícil encontrar uma empresa que não demitiu nesse último ano para se trabalhar, por causa dessa readequação de quadro. Então, novas oportunidades vão surgir, mas acompanhar o que as pessoas estão falando do processo é extremamente importante para saber se a empresa e a forma que elas tratam as pessoas é a forma com que você gostaria de seguir na tua vida profissional também. Perfeito. E sobre esse employer branding, assim, dessa marca empregadora, a gente tem visto também um movimento bem interessante, que é apostar e divulgar em larga escala questões de inteligência artificial, o chat... Esqueci a sigla? O chat GPT, de apostar nessas novas tecnologias para dar um upzinho nesse branding que ficou um pouquinho danificado até depois desse layoff, né? É um movimento que você está percebendo também? Ou, enfim, não é só umas novas tecnologias que estão surgindo de fato? A gente entra num viés, assim, que é
o assunto do momento, né? Entendi. Todo mundo fala sobre inteligência artificial. A Microsoft agora com o ChatGPT, com lançamentos, vinculando o ChatGPT ao Teams, que é uma ferramenta comum de gestão de trabalho remoto, principalmente nas áreas de tecnologia. Vem o Google agora, ontem, lançando o Band, se eu não me engano, que também é inteligência artificial do Google. Já surgem todas as iniciativas possíveis e um grande medo de ser substituído, né? Mas antes disso, as marcas como branding, assim, elas se apropriam desse assunto única e exclusivamente para estarem no hype. Então, todo mundo quer falar sobre isso. O employer branding, ele vem num outro caminho, né? Eu separo esses dois... eu separo o branding em duas partes. O branding, marca, e o employer branding. Tá. Então, tem marcas que a gente ama... nem sabemos o porquê. E tem lugares que a gente quer muito trabalhar. E nem sempre é a mesma empresa. Por quê? O branding como marketing, ele é construído uma série de sensações e emoções em relação à marca no geral. A forma como você se sente vendo os vídeos, o tipo de conteúdo que é postado nas redes sociais, qual é o teor da propaganda, o posicionamento da propaganda no horário nobre, quando vai para a televisão. Então, vem numa série de coisas voltadas à marca. O employer branding, ele vem uma série de práticas voltadas aos colaboradores. Então, vem desde saber se tem piscina de bolinha ou não, a estrutura física da empresa importa. Para muita gente, se é híbrido, remoto ou presencial hoje importa. Se tem plano de carreira, se tem plano de desenvolvimento profissional, se você tem suporte educacional dentro da empresa, se a avaliação da comunicação interna, se o relacionamento com os colaboradores é positivo ou não. Então, são assets que trabalham em branding em esferas diferentes. Então, um é a sensação do consumidor final e o outro é a sensação do colaborador. Às vezes a gente casa de ser a mesma marca, porque são marcas já muito bem estabelecidas no mercado que conseguem cumprir esses dois pilares, mas o employer brand, ele tá ligado muito mais ao colaborador e à experiência, o que você pode ter trabalhando ali. Então, o ChatGPT, ele vem, e as inteligências artificiais vêm num hype de tentar ganhar alcance nos assuntos de branding mesmo. E já pro employer brand, essa inteligência artificial, ela vem para um outro lado ali, será que eu vou ser substituído? Será que não vão existir mais redatores? Será que a profissão do analista de redes sociais acabou e vai ser substituído por um robô? Não, tá? Pode ficar tranquilo que enquanto você tiver capacidade crítica para produzir o seu trabalho, um robô não vai poder te substituir. Então, a grande dica para quem está querendo se recolocar, ou está querendo uma primeira oportunidade de emprego, ou está com medo, né, no local que se sente ameaçado em relação a essas inteligências artificiais, enquanto você continuar se desenvolvendo e colocando a sua crítica, colocando o seu ponto de vista em relação aos conteúdos que você produz, em relação ao seu trabalho, nenhuma máquina vai poder te substituir. Então, esse é o principal ponto, assim, sabe, Caio? Não adianta a gente achar que um post de redes sociais, um robô vai poder dizer. Mas e se eu quiser fazer uma resenha? E se eu dissesse é bom ou não? E se eu dissesse concordo ou não? Então, existe uma série de outras preocupações. Existe uma oportunidade nesse momento em que produções podem ganhar escala. Então, você deixa de se preocupar com o básico, porque ele é feito por uma inteligência artificial e passa a se preocupar com o passo a mais. Você livra suas mãos de fazer o de sempre e passa a ter o de sempre garantido e a desenvolver uma coisa a mais, a poder incrementar, a poder abrir uma nova linha editorial, de poder pensar num novo projeto. Então, todas essas tecnologias que surgem, no início, elas são extremamente amedrontadoras, né? Elas colocam chocantes. Mas a gente tem que pensar que a internet, até 15 anos atrás, ela também era um bicho de 7 cabeças que ninguém sabia como funcionava. Como assim eu posso falar com alguém do Japão? Agora? O que é isso? É um telefone. Entendeu? Como assim eu posso ter acesso a qualquer conhecimento do mundo na palma da minha mão? Isso não era cabível nos últimos anos. E causava medo. E a inteligência artificial, a gente está num momento que a gente deve encará-la como uma oportunidade, dando os próximos passos em que um robô nunca vai conseguir dar.
por enquanto. Então, dá para ver isso como uma oportunidade, sim. Inclusive, ser um dos diferenciais ao se candidatar a novas vagas é mostrar a forma que você encara isso como uma oportunidade para se colocar ali um diferencial, assim. É bem interessante. Mais uma forma de se instrumentalizar para voltar para o mercado de trabalho. Perfeito. Que, exatamente, né? A parte operacional em si vai ser dada ali para esse robô, mas a parte estratégica nunca vai conseguir sair ali desse robô. Vai ser sempre uma obrigação até da pessoa que está ali por trás. Então, essas tecnologias não vão causar um novo layout não, né? Um novo layoff depois. Não vão. Um exemplo muito clássico disso, assim como eu fiz o paralelo com o termo layoff em si e as indústrias tradicionais, antes os carros eram montados na mão. E hoje são feitos por robôs. Houve, obviamente, toda a adaptação do mercado, mas você não vê as pessoas perdendo o emprego da linha de produção. Muito pelo contrário, surgem-se novas competências para estar ali. Perfeito. As pessoas se adequam e é isso que a gente vai começar a fazer, assim como indústrias tradicionais fizeram. Há anos atrás. Então, existe a necessidade de adaptação, de muito estudo, de adequação com as novas tecnologias para que tudo continue funcionando. Mas o ser humano não vai deixar de ser útil em nenhum desses pontos. Ninguém vai montar carro na mão porque tem medo do robô que aperta parafuso. E a gente não vai deixar de produzir conteúdo, a gente não vai deixar de se especializar nas áreas que a gente tem hoje como paixão, porque um robô vai fazer para mim. Não vai. A gente sempre vai precisar de alguém para operar o robô, alguém para melhorar, alguém para ir um passo além. Então, se posicionar dessa forma e encarar dessa maneira, deixa tudo menos aterrorizante. Já aconteceu antes. Só não aconteceu no mercado de comunicação e tecnologia que está hoje na nossa pauta aqui. Perfeito. E é muito engraçado também porque, por conta desses layoffs no caso, acham que então o mercado tech está em baixa, tá caindo e, meu Deus do céu, era o que estava mais promissor nos últimos 5, 6 anos e agora não é mais. Muito pelo contrário, inclusive, porque pesquisa do próprio LinkedIn, dos 25 cargos mais cotados para 2023, mais promissores, de fato, tanto de quantidade de vagas quanto de remuneração. Dos 25, 10 são da área tech e mais outros 5 ou 6, porque aí acaba confligindo tanto o marketing quanto o comercial. Então, querendo ou não, justamente esse setor que está passando por layoff, ainda assim, segue sendo um dos mais promissores para o futuro muito próximo, assim, no mercado de trabalho, né? E, inclusive, eu preparei meio que um joguinho aqui, porque desses cargos, assim, muita gente que não é da área tech, não é da área do marketing, lê esse nome numa notícia ou algo do tipo, vê uma vaga dessa e a gente não sabe. Eu, como psicólogo, eu faço a menor ideia de alguns nomes, assim. É normal, tudo bem. Eu queria aproveitar que você está aqui, que você é um pequeno gênio, assim, dessa área. Obrigada. Que honra. Pra mim, definitivamente, assim, nunca tinha visto alguém falar com tanta maestria sobre essa área do tech, que é tão difícil, mas dominar isso tão bem. Obrigada. Mas eu vou falar o nome pra você do cargo e eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, assim, de uma forma simples, assim, pra gente entender que não é da área, o que cada um deles faz, enfim. Tá bom, vamos lá. O primeiro é o UX Writer. Por que você sabe que os 3 risquinhos na parte superior do seu celular é um menu quando você abre um site? Olha, tá. Essa pessoa faz isso. Ela te ajuda a ter instruções rápidas e básicas dentro de sistemas para que você saiba exatamente como funcionar. A gente avalia fluxos, né? Como, eu não consigo mexer nesse negócio, é muito difícil. Por simples instruções erradas nesses botões. Então, o UX Writer, o UX vem de User Experience. Então, ele escreve para a experiência do usuário. Então, ele é o profissional de redação responsável por facilitar o caminho do usuário em qualquer sistema, em qualquer produto, seja aplicativo, seja site, no iFood. Todo lugar que você vê um nome de um botão ou uma instrução para seguir no próximo, foi um UX Writer que fez. Que massa. Então, é guiar esse usuário dentro da interface do aplicativo. Através da redação. Que incrível. Scrum Master, o que é isso? O crescimento da tecnologia trouxe algumas metodologias de gestão de projetos. Então, uma dessas metodologias é o Scrum, que é a metodologia ágil. O Scrum Master, hoje, ele é responsável por toda a organização do projeto e o andamento dele entre equipes interdisciplinares. Então,
Para montar um site, eu preciso desde da parte do marketing a diversas categorias de desenvolvedor para a gente ter um projeto. O Scrum Master faz com que os projetos dentro dessa metodologia Scrum funcione plenamente, os prazos sejam cumpridos e a qualidade da entrega seja coerente com a necessidade. Então, um gestor de projetos especializados em Scrum. Perfeito. Uma parte um pouquinho mais estratégica também por trás do tech ali. Perfeito. É uma pessoa que vai estar diretamente em equipes de tecnologia, lidando com profissionais de desenvolvimento, profissionais de produto, alguma coisa do marketing, mas principalmente desenvolvimento de novas features e novos produtos. Bacana. E o Tech Lead? O Tech Lead, ele é responsável pela qualidade técnica, ele é um líder técnico das equipes de produto e desenvolvimento. Então, é uma pessoa que vai fazer toda a avaliação das entregas, passar para o setor de testes, caso necessário, fazer a orientação dos desenvolvedores para o projeto conseguir seguindo. Então, nada mais do que um líder de tecnologia responsável pelos desenvolvedores e a capacitação deles. Perfeito. E as outras duas aqui que entra um pouquinho que você está acostumada a fazer no dia a dia, basicamente, né? Agora vai ser difícil falar pouco. O que é o Growth Marketing e o Growth Hacking? Eu adoro o termo do growth porque ele surgiu faz uns 4, 5 anos, assim, amplamente no Brasil. Esse termo, ele grudou em várias capacidades anteriores, né? Então, o marketing sempre existiu. Agora existe o growth marketing. O que é ser um growth marketing? É um marketing voltado a crescimento. Então, ele é literalmente a sua tradução. Praticamente todos esses nomes, eles são traduções, né? Mas então, é um marketing voltado a resultados, a crescimento especificamente. O growth hacking, diferente do marketing que atua em suas diversas disciplinas, que vai desde uma produção de conteúdo para geração de resultado, a uma campanha de mídia performance, uma estratégia de imprensa com uma agência de imprensa, a eventos. O growth marketing, ele permeia todas essas disciplinas. O growth hacking, ele vai mais para o numérico. Então, ele junta toda essa parte comercial e do marketing para geração de resultados e, através dos números, traz oportunidades de melhoria. Ele procura, literalmente, hacks de melhoria nos processos e nos resultados para aumentar a eficiência dos times. Não me surpreende esses cargos estarem na lista entre os 10 mais promissores, porque a gente está justamente nesse momento de encontrar hacks dentro das estruturas já existentes para a gente conseguir ter uma eficiência maior. Então, o growth marketing é o marketing voltado para crescimento, novos mercados, melhoria das campanhas atuais, e o growth hacking, encontrar hacks e melhorar os processos de comercial e marketing para ter um resultado mais eficiente. Perfeito. Então, pelo visto, tem um Excel aí bem avançado para fazer isso. Exato, sim. Excel está para inglês nas capacidades técnicas de praticamente todos esses cargos. Vem o front, vem um pouco de programação também, que é legal você ter esse conhecimento, mas assim, Excel tá, assim, top 1 de necessidades. Perfeito. Não dá para fugir dele. Não dá para fugir dele. Perfeito. Lana, então dá uma finalizada aqui pra gente, o que dá pra sair daqui com nessa instrumentalização, assim, tanto desse momento de desespero, como se portar, enfim, uma palhinha, assim, só pra quem assistiu e escutou a gente até aqui, pra sair com algo mais cristalizado até. Então, vamos lá. No primeiro momento, o que deve ficar aqui dessa nossa conversa é que demissões em massa não vão deixar de acontecer. Não é a primeira vez, não é a última vez que elas vão mexer em alguns mercados, só que é a primeira vez que isso está acontecendo na área de tecnologia. Então, tá tudo bem. Tá tudo bem. Parece desesperador, é desesperador, mas isso não vai deixar de acontecer, tá? No segundo momento, conseguir se acolher e entender as suas capacidades, os seus pontos mais fortes, os seus pontos mais fracos, traz a oportunidade de você se desenvolver nisso e encontrar uma recolocação que realmente vale a pena para você. Cargos e salários, está mais difícil, está mais baixo? Sim, está muito mais competitivo, mas estar preparado e se preparar nesse caminho com novos cursos, com cursos complementares, desde novas graduações para quem quer aproveitar esse momento para recolocação de carreira, até cursos gratuitos que tem milhares na internet. É o momento de você se especializar, é o momento de você procurar pessoas, de fortalecer o seu networking, de aumentar o seu relacionamento com o mercado.
para poder ter uma rede de apoio caso alguma coisa venha acontecer ou que acabou de acontecer, e contar com essas soluções tecnológicas, como a Conexão GUP, tanto para encontrar profissionais quanto para encontrar uma recolocação é extremamente importante. E acho que um dos pontos mais importantes disso tudo aqui é estar ligado em quais são as profissões que vêm por aí. São muitas profissões novas, como a gente acabou de falar. Ninguém sabia operar um robô que apertava parafuso num carro e hoje a gente tem aí milhares, e a mesma coisa está acontecendo com a área de tecnologia. A gente precisa estar ligado em quem são esses nomes engraçados aqui, cheio de inglês, o que eles fazem, quais são as melhores oportunidades, estudar um pouco sobre isso, saber se relacionar com pessoas que estão dentro dessa área, que novas oportunidades com certeza vão surgir. Então, nesse momento, o layoff e todo esse movimento de mercado, ele não é o fim. Ele é um momento de transformação do mercado de tecnologia. Então, ter isso em mente, se adaptar nessa nova realidade, estar de cabeça aberta para se adaptar a essa nova realidade é extremamente importante, porque não vai faltar espaço. A gente tem muita coisa para construir, existe muita coisa para desenvolver, e se você sabe exatamente qual é o próximo passo, você está pronto para dar ele, você vai ser um dos primeiros. Então, esse é o principal ponto. Esteja dentro desse ambiente, frequente bastante o LinkedIn, por mais sofrido que às vezes parece, é importante a gente frequentar eventos da área de tecnologia, que surgem muitas conexões e muitas oportunidades de curso, e de conhecer alguns desses cargos, garantir que no próximo passo você vai estar pronto para se recolocar. Perfeito. Um pouquinho de flexibilidade e um pouquinho de pesquisa. Exato. Manter a mente aberta, no geral, assim. Se desespera, respira e mantém a mente aberta para se desenvolver para o próximo passo. Perfeito, perfeito. Lana, foi brilhante escutar um pouquinho de você. Obrigada. Deu uma clareada muito incrível, pelo menos para mim. Espero que para todo mundo que também assistiu e escutou. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Obrigada por ter me escolhido, por ter me convidado. Foi muito especial, assim, entrar no prédio da FAI de volta, poder conhecer um espacinho que eu não conhecia antes, reencontrar velhos amigos aqui. Então, para mim, tem um valor muito grande poder ajudar, da mesma forma que quando eu precisei fazer a minha recolocação no mercado, na faculdade eu estava aqui, eu voltei para o estágio. Então, eu voltei ao mercado, passei por esse processo que eu venho contar um pouquinho aqui para vocês, há alguns anos atrás, e é especial poder estar aqui e colaborar com as pessoas que estão aqui hoje, trazer um pouquinho desse conhecimento e, assim como eu fui ajudada, ajudar também através do NEP. Perfeito, muito obrigado, Lana. Obrigada, gente. E o NEPcast fica por aqui. Muito obrigado.